Boa noite, boa tarde, bom dia, de acordo com a hora que você vai assistir esse vídeo, essa live. Essa live vai ficar gravada aqui no Instagram e também pretendo subir no canal do YouTube, que é um canal que estamos começando apenas. Sejam bem-vindas, vão chegando. E essa live de hoje eu vou falar sobre a minha metodologia de trabalho, com base especialmente no sistema AMAR 536. E é uma grande alegria falar sobre isso, porque isso foi um divisor de águas na minha vida. Trazer a minha reconexão com o meu corpo dentro do meu processo de autoconhecimento e também fazer isso com os meus clientes, com as minhas mentoradas, foi realmente um divisor de águas na minha vida. Então, hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre isso e a gente abre com uma reflexão. Se eu te dissesse que existe um caminho para você se reconectar com as tuas verdades, existe um caminho para você começar de fato a liderar a tua própria vida, um caminho onde talvez tu nem conheça, nem se conheça totalmente, nem conheça todas as tuas partes que te pertencem, que estão dentro de ti. Um caminho que de fato faça com que você não seja uma cópia de outras pessoas, que você seja realmente autêntica, que você possa de fato viver as tuas verdades. E se eu te dissesse que esse caminho existe e ele não passa pela mente, não, ele não passa por técnica mental, esse caminho passa pelo corpo. É sobre isso que a gente vai falar hoje, porque isso é um grande divisor de águas na vida de qualquer pessoa. Uma reconexão com o seu corpo, com a sabedoria que mora no nosso corpo, é um divisor de águas para qualquer ser humano. Então hoje eu vou te contar o que é essa metodologia, o que é o sistema AMAR 536, esse sistema lindo que transformou a minha vida e hoje transforma também os meus atendimentos, os meus acompanhamentos com outras pessoas, com as minhas clientes, com as minhas mentoradas, quem passa pelos meus cuidados terapêuticos. Então, a verdade é que eu tinha uma grande pulga atrás da orelha. Antes de trabalhar com esse sistema, eu já era terapeuta, eu já era professora de yoga, eu já era coach, eu já trabalhava com PNL, hipnose. E as clientes que passavam por mim, os meus atendimentos, elas me diziam que os resultados que elas alcançavam comigo em 3 meses de acompanhamento, elas levariam anos para alcançar com uma terapia convencional. E eu, sinceramente, ficava muito feliz com isso. Mas eu tinha um questionamento, eu tinha uma pulga que, na verdade, era um elefante atrás da minha orelha, que tinha relação com o corpo, porque a sensação que eu tinha é que alguma coisa estava faltando. É como se o meu corpo podia dar mais. É como se existisse algo nessa tecnologia que a gente carrega no nosso corpo, que é muito mais maravilhosa do que esse celular aqui, que está gravando para mim, que está fazendo essa transmissão, me fazendo chegar até a casa de vocês. E eu sou muito grata por vocês estarem aqui, por estarem assistindo essa live comigo. Vocês podem compartilhar a live também, se quiserem, né? Manda um aviãozinho para as pessoas. E eu me questionava sobre isso, né? Ok, eu já dou resultados tão incríveis para os meus clientes, eu já estou bem no meu processo de autoconhecimento, me sinto bem, mas parece que está faltando alguma coisa. E talvez tu sinta isso em muitos momentos da tua vida. Parece que está tudo bem, mas ao mesmo tempo parece que está faltando alguma coisa. E no meu caso, esse alguma coisa tinha relação com o corpo, né? Com essa tecnologia incrível que a gente tem, que é o corpo, que não é o celular que a gente carrega na nossa mão e a gente acha que é a coisa mais maravilhosa agora, né? Com inteligência artificial, inclusive. E eu não sabia o que era. E essa pergunta, ela continuou um tempo, né? Essa pulga atrás da minha orelha, ela continuou por um tempo. Até que um dia aconteceu uma pequena virada. O meu corpo pediu um movimento. Na realidade, aqui contando para vocês, eu estava tentando fazer uma pausa. Sabe quando a gente quer fazer uma pausa, a gente precisa dar uma parada? Eu estava com a cabeça cheia de coisas para fazer e eu precisava fazer uma pausa, parar, respirar.
fazer uma breve meditação, e eu tentei fazer isso, só que eu não consegui. Eu simplesmente não consegui, não deu certo, falhou. E aí eu digo, poxa vida, né? O que meu corpo está precisando? O que eu estou precisando nesse momento? E aí veio para mim a resposta, é movimento. Então, eu me levantei, eu estava sentada meditando no chão, eu me levantei, eu coloquei uma música, fechei os olhos e senti qual movimento meu corpo precisava, e fui entrando no movimento, e nisso o meu corpo começou a se arrepiar inteiramente, inteirinho, meu corpo começou a se arrepiar. E ali eu entendi que meu corpo sabia, ali eu entendi que ele sempre soube. Ele falou comigo e eu dei permissão de ouvi-lo. Eu dei essa permissão para o meu corpo de ouvir o que ele me pediu, porque eu poderia ter dito, bobagem, movimento, né? Eu tô aqui meditando, é uma coisa tão maravilhosa, por que movimento? Eu não questionei, eu simplesmente ouvi o que o meu corpo pediu e fiz o que ele pediu. E o que tu faz quando o teu corpo fala contigo? Como assim, Joneia? Meu corpo fala comigo? Sim, o teu corpo fala contigo. Teu corpo fala contigo através daquele nó que dá na tua garganta. Teu corpo fala contigo quando te dá um embrulho no estômago, um mal-estar por alguma situação. O teu corpo fala contigo quando tu sente um arrepio no corpo. E o que tu faz com isso? De verdade? Tu ignora. Muitas vezes a gente ignora. Eu ignorava isso, eu não dava bola. Isso é bobagem, né? Segue a vida aí, não dá nada, não é nada. Até que um dia, passado um tempo, daquele dia que o meu corpo pediu movimento, passou um tempo e aqui no Instagram, o abençoado, o santo algoritmo, me trouxe o Sistema Mar. O algoritmo, pouco tempo depois, apareceu para mim, me trouxe o Sistema Mar, me trouxe Vanporat. E quando eu vi aquelas mulheres dançando do jeito que elas sabiam, do jeito que elas davam conta, do jeito que elas podiam, quando eu vi, e assim, do jeito que elas podiam, porque não é sobre saber se movimentar ou saber fazer passos de dança, absolutamente não é sobre isso. A dança é maravilhosa também, mas não é sobre isso. Eu vi mulheres trazendo expressão para o seu corpo através do movimento. Eu vi aqueles desenhos gigantescos de 2 metros de altura por 1 metro de largura. Eu vi coisas que mexeram comigo, e mesmo sentindo que eu estava relativamente bem no meu processo de autoconhecimento, e mesmo sem dinheiro naquele momento, eu digo, poxa vida, eu acho que isso é para mim? Eu acho não, eu senti que isso é para mim. Foi uma nova sensação que veio e que isso era para mim. E mesmo com uma mente muito racional, eu sou ainda, mas já fui muito mais cabeção, mente racional, né? Sim, não, né? Não tem lógica, não quero, vamos racionalizar, não vamos deixar a emoção entrar muito não, porque ela atrapalha as nossas decisões. Eu era muito assim. Depois de um tempo eu descobri que eu fazia isso para não sofrer, né? Porque se a gente não sente, a gente não sofre, obviamente, né? Que a gente consegue tentar eliminar as emoções, embora isso não seja possível. Um dia a conta vem. Então, nesse momento, quando eu descobri, quando o algoritmo do Instagram trouxe para mim o Sistema Mar através da Vanporat, que é a mentora desse método, minha mentora também de Brasília, eu resolvi mergulhar, porque eu senti que era para mim. Eu senti que através daquilo que era tão diferente na hora que eu ouvi, eu poderia talvez transformar minha vida, eu poderia talvez acessar coisas em mim que as metodologias que eu tinha até então, PNL, hipnose, né, todas muito boas, maravilhosas, não iam me ajudar. Naquele momento elas não iriam me ajudar, eu precisava de algo diferente. E essa foi uma das decisões mais transformadoras da minha vida. Então, o que é esse Sistema Mar 536, esse sistema que transformou a minha vida, e hoje eu trago nos meus atendimentos, e isso me ajuda a transformar ainda mais a vida das pessoas que caminham comigo. As pessoas me dizem que o trabalho é tão profundo e tão rápido ao mesmo tempo que é incrível passar por um processo assim. E eu fico muito feliz por isso, porque a transformação que eu pude viver, eu consigo levar para outras pessoas, e isso é tão maravilhoso quando a gente pode ajudar as pessoas a se redescobrirem, quando a gente consegue ajudar as pessoas a acessarem as suas verdades, a serem mais felizes, sim, porque sim, é possível.
a dizer mais sim quando precisam dizer sim e querem dizer sim, a dizer não quando elas querem dizer não. Pequenas coisas que parecem tão bobas, mas a gente não se dá em conta no dia a dia, como a gente negligencia os nossos posicionamentos, quem queremos ser, as nossas verdades. Então, o Sistema Mar é um mergulho muito profundo, onde a gente resgata as nossas verdades, a nossa força, a nossa essência. E o que significa isso, então, o Sistema Mar 536? O mar é o nome do método mar e é um nome perfeito porque ele é vasto, ele é imenso, ele é profundo, ao mesmo tempo ele é muito fluido. O mar faz a gente dar mergulhos profundos, às vezes vem umas ondas que derrubam e às vezes a gente está na marolinha também, é ótimo. Então mar é o nome do método e a gente tem dentro do método um número mágico que é o 536, que são os 5 elementos da natureza, as 3 leis sistêmicas e 6 níveis de consciência. E o que isso quer dizer? Os 5 elementos da natureza, com base na medicina, na antiga filosofia da Ayurveda, que é maravilhosa, fala que assim como os elementos estão na natureza, eles também estão em nós. Os elementos estão na natureza e estão dentro de nós também. Então, quais são os 5 elementos? O primeiro elemento que é o éter, que é o campo, é o vazio, é o campo de infinitas possibilidades, é o espaço criativo de onde tudo surge, é como se fosse um vazio fértil de onde tudo nasce. Depois nós temos o elemento ar. O elemento ar está relacionado ao nosso campo mental, aos pensamentos, a todos os movimentos. O elemento ar está também relacionado com uma das principais emoções raízes, que é o medo. Quando a gente leva um susto e está com medo, a gente para até de respirar, a gente tranca a respiração, né? Então, o medo tem relação com o elemento ar. Depois nós temos o fogo, o fogo que é a energia, a força da criação, o fogo que tem relação com o foco, o fogo que tem relação com a nossa digestão também, o nosso fogo digestivo, Agni, né, o fogo digestivo dentro da Ayurveda. O fogo que tem relação também com a outra emoção das básicas, emoção raiz, que é a raiva. Que a raiva também está relacionada com a nossa capacidade de realizar, a nossa força de realização. Quando a gente se sente bloqueado, travado, vem aquela sensação de incômodo, que na realidade a gente está com raiva mesmo, mas a gente não consegue muitas vezes nominar o que a gente sente, que a gente sente essa raiva, vamos dizer assim, porque nós estamos bloqueando de alguma forma, a gente está com dificuldade de realizar, nós estamos nos sentindo bloqueados na nossa capacidade de realização. E essa capacidade de realização, essa energia de realização tem relação com o elemento fogo. Depois nós temos o elemento água, que também está dentro de nós. Tudo que está na natureza fora está dentro de nós. Então, o elemento água está relacionado com todo o nosso campo emocional de muitas formas. Nosso corpo todo tem 70% de água, pelo menos. Então, a água tem relação com as nossas emoções, com as mágoas que nós carregamos. Mas também o elemento água dentro de nós tem relação com a prosperidade, com a fluidez. A água, assim como na natureza, contorna os obstáculos, chega onde quer. Então, esse elemento água dentro de nós, ele também traz a nossa capacidade de resiliência, de contornar obstáculos, de chegar onde a gente quer, de forma fluida. Olha que bonito. E por fim a terra, o elemento terra, né? Essa materialidade aqui, né? Esse corpo, essa terra. O elemento terra também está presente na nossa constituição, na nossa natureza. E nos nossos sentimentos, ela tem relação com a resistência, com a estabilidade, ela tem relação com as emoções básicas, tem relação com o nojo. O nojo é uma emoção raiz. A aversão, o nojo, é uma forma de proteção que o nosso corpo automaticamente sente quando precisa se proteger de algo e vem aquele asco, aquele nojo, aquela barreira, né? Então, veja como é interessante. Os 5 elementos da natureza, assim como estão na natureza, estão em nós. Os elementos da natureza têm relação com as nossas principais emoções raízes. E essa leitura dentro do Sistema Mar nos ajuda a entender melhor o que nós estamos sentindo, entender melhor os sintomas que nós trazemos. Uma queimação no estômago, por exemplo, me deu uma queimação aqui no estômago agora, talvez eu esteja
precisando digerir alguma emoção, principalmente relacionada à raiva. Eu estou com uma queimação no estômago, eu estou me sentindo dessa forma por provavelmente alguma situação que me deixou com raiva, algum sentimento que eu preciso digerir que está relacionado à raiva. Então vai vendo se isso vai fazendo sentido para ti. E depois pode me perguntar sobre isso, pode mandar mensagem também, se tu assistir essa live aqui gravada, porque ela vai ficar gravada, e a gente pode continuar conversando sobre isso. Então, 536, né? 5 falei já, da estrutura do sistema AMAR, dessa metodologia terapêutica tão maravilhosa. Então, os 5 são os 5 elementos da natureza. O 3 são as 3 leis sistêmicas de Bert Hellinger, a lei da ordem, a lei do equilíbrio e a lei do pertencimento. E mesmo que a gente não saiba disso, essas leis regem a nossa vida e nós estamos sujeitas a elas o tempo todo. Nós estamos vivendo essas leis o tempo todo. Assim como a gente não enxerga a eletricidade, mas se você botar o dedo num fio desencapado que está na tomada, tu vai levar um choque. As leis sistêmicas, elas estão aí, nós estamos vivendo-as, mesmo que a gente não tenha esse conhecimento e esse entendimento. Então, a lei do pertencimento, por exemplo, nós podemos estar carregando uma sensação de estar pertencendo à nossa família ou a um determinado grupo, ou a gente pode estar carregando uma sensação de termos sido excluídos. Nós estamos vivendo a lei do pertencimento. Nós podemos ter uma dificuldade no fluxo de dar e receber. Talvez eu seja uma pessoa que eu dou com muita facilidade, mas quando é para mim, eu tenho resistência, eu não consigo receber. Eu estou vivendo a lei do dar e receber, eu estou com dificuldade, inclusive, né, com essa lei, ela está em desequilíbrio na minha vida, porque se eu tenho tranquilidade para doar, para me dar, para me doar, para servir ao outro, mas eu não consigo receber, algo está errado. Porque tudo é fluxo no universo, tudo é movimento. Então, a lei do dar e receber fala em dar e receber, é movimento, ok? Talvez a gente carregue no corpo os reflexos e as consequências de estarmos fora do nosso lugar. Talvez a gente esteja ocupando um lugar que não é nosso. Isso pode acontecer de diversas formas. Talvez eu esteja no meu ambiente de trabalho querendo ocupar o lugar do meu chefe, achando que eu sei mais do que ele. Talvez eu esteja dentro da minha família ocupando um lugar achando que agora eu tenho que ser mãe dos meus irmãos, eu tenho que cuidar deles como se eu fosse a mãe. Eu estou fora do meu lugar, eu estou infringindo a lei da ordem, a lei da hierarquia. Cada ser humano tem o seu lugar. Então, quando a gente está vivendo essas situações, nós estamos vivendo dentro destas leis, e se essas leis não estiverem em equilíbrio, se eu estiver fazendo coisas ou tendo atitudes que estão fora do equilíbrio dessas leis, eu vou sentir isso no corpo. Como que eu vou sentir isso no corpo? Depois eu vou falar sobre isso, tá? Como é que isso afeta o corpo. Então, tudo está no nosso corpo, absolutamente tudo está no nosso corpo. Então, quando nós queremos um mergulho de autoconhecimento, um processo de transformação que realmente seja genuíno e duradouro, nós precisamos que o corpo esteja envolvido. É preciso entender que as terapias modernas, elas estão evoluindo. Falar sobre os nossos problemas, desabafar é maravilhoso, é melhor do que não falar. Agora, a transformação realmente vai acontecer quando nós nos permitimos acessar o que ficou guardado no corpo. Porque a mente mente o tempo todo para nós. A mente diz que já resolveu, que já passou, que está tudo certo, mas isso não é verdade. E por fim, do 536 desse número, o número 6, que são 6 níveis de consciência, esses 6 níveis de consciência são o quê? O nível intencional, intenção. Intenção diz o quê? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então eu preciso ter intenção naquilo que eu faço. Eu preciso ter clareza do que eu quero para minha vida, do que eu não quero. Qual a intenção? Qual a minha intenção estando aqui hoje com vocês? Eu tenho várias intenções de estar aqui hoje. Uma delas é falar do meu trabalho, é expor um pouco mais das bases daquilo que eu faço. Outra também é ajudar o Instituto MAR. Também é ajudar o MAR Instituto a abrir novas turmas, a formar mais pessoas dentro desse método que é tão maravilhoso. Então eu posso ter várias intenções.
Depois vem o nosso mental, campo mental, os níveis de consciência. A intencional, falei, campo mental, nível de consciência mental, que tem relação com os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, o que eu penso, quais são as ideias que me passam pela minha cabeça. Nível mental, racional, lógico. Depois nós temos o nível emocional, que fala sobre as nossas emoções, o nível de consciência emocional. Como é que eu lido com as minhas emoções? Eu sei lidar com elas ou não? A grande maioria de nós não sabe como lidar com as suas emoções, porque a gente não aprende isso na escola. A gente não aprende nem em casa isso. Os nossos pais não sabiam. Como é que eles vão ensinar uma coisa que eles não sabem? Então, nós não aprendemos a lidar com as nossas emoções. Depois nós temos o nível energético, o físico, né? Que o físico, estou falando do físico aqui já algumas vezes. O nível físico. Depois nós temos o nível energético. O energético que fala sobre os campos energéticos que a gente está, né? Tudo é energia. As nossas palavras geram energia, os nossos pensamentos, se são bons ou não bons, eles estão gerando energia. Nosso sentimento está gerando energia o tempo todo. Então, a energia está em todos os lugares. Eu entro em alguns lugares que eu me sinto mal, a energia, eu percebo que é pesada. Então, esse nível de consciência energético, como é que eu me sinto energeticamente, como é que eu sinto os lugares ao meu redor, como é que eu sinto as relações com as pessoas, como é que está essa energia fluindo de um lado para outro. E o sistêmico ancestral, que fala sobre a nossa ancestralidade. Isso já tem evidências científicas que nós carregamos até 7 gerações, nós carregamos as histórias dos nossos ancestrais. A gente não carrega só a aparência física, genes que falam sobre a nossa aparência física, a gente carrega também as histórias, as dores, os traumas, as dificuldades, estão no nosso DNA. Então, a gente trazendo consciência sobre isso, a gente tem capacidade de mudar. Ver é ser livre. Todas as vezes que eu vejo, que eu me permito ver as coisas por um ângulo diferente, que eu permito ver a minha história por caminhos diferentes, eu tenho a possibilidade de me liberar disso. E isso é maravilhoso. Então, tudo isso mora dentro de ti, mora dentro de mim, mora dentro do nosso corpo. Absolutamente tudo. E quando nós acessamos isso através do corpo, essa transformação, ela é visceral. Ela é orgânica e ela é duradoura. Por quê? Porque ela foi em todos os níveis de consciência, ela esteve presente em todos os níveis de consciência e isso é maravilhoso. Infelizmente, nós vivemos em um mundo que cala o nosso corpo. A autora americana Maureen Murdock, ela tem um livro escrito que se chama A Jornada da Heroína, onde ela fala mais, é um livro mais voltado para mulheres, mas ele foi inspirado no livro de Joseph Campbell, A Jornada do Herói, onde ele fala, né, dos nossos desafios, a nossa caminhada ao longo da vida. Todos nós, de alguma forma, somos heróis ou heroínas. Nós, um dia, estávamos vivendo o nosso mundinho, a nossa vidinha comum, até que a gente recebe um chamado para uma aventura, a gente recebe uma provocação para algo diferente, algo novo. Aí talvez a gente se recusa, acha que não é pra gente, mas aí vem um chamado novamente, ou vem um desafio maior e a gente é estimulado a olhar para isso. Então, essa é mais ou menos a trajetória que começa a jornada do herói. E a jornada da heroína, ela começa um pouco diferente, porque nós temos algumas peculiaridades, nós mulheres. E uma das peculiaridades da mulher é que desde muito cedo a mulher se desconecta do seu corpo, a mulher se desconecta do seu feminino. E ela desconecta do corpo, onde ela guarda, o corpo guarda o sentir, o corpo guarda a intuição, o corpo guarda nossos instintos, né? Isso aqui não tá me cheirando bem, sabe? Instinto? Sei não. Então o corpo guarda a nossa intuição, nossos instintos, nosso sentir. E a mulher tem esse campo muito forte do sentir, muito mais do que os homens. E ela fala nesse livro, Maureen Murdock fala que desde muito cedo as mulheres se desconectam do feminino para caber num mundo que é masculino, para se identificar num mundo que é mais racional, linear, realizador, né? Tem que cumprir meta, bater meta, competição, que são características mais do masculino. Então, essa mulher vai se desconectando do feminino e ela se desconecta do seu corpo. E ela fala uma coisa que é muito marcante, para mim foi muito marcante nesse livro, que é o quê?
A mulher se desenvolve, se expande através do corpo. A expansão consciencial da mulher acontece através do corpo. Isso Maureen Murdoch fala no livro da Jornada da Heroína. A expansão consciencial da mulher passa pelo corpo. Só que a mulher, desde muito cedo, ela se desconecta do seu corpo. Ela desconecta do corpo para caber no mundo que é masculino, para se adaptar no mundo de regras masculinas. Então, nós vivemos num mundo que, infelizmente, só valoriza o que é mental. Um mundo que valoriza o que é lógico, o que é tecnológico, o que é racional, o que é comprovado cientificamente, por exemplo. Então, infelizmente, o corpo é ignorado nessa conta. Nessa conta, que nós precisamos fechar essa conta para realmente alcançar tudo que nós podemos alcançar, ser tudo que nós podemos ser, mas sem ser cópia de ninguém. Lembra que eu falei no início? Sem nós sermos cópia de alguém, sem nós sermos uma cópia de alguém ou uma expressão muito forçada daquilo que a gente acha que deveria ser. Essa conta precisa fechar quando a gente traz esse corpo de volta. Então, infelizmente, nós vivemos num mundo que cala o corpo, que ignora o corpo. E aí tu sente um nó na garganta e tu diz, isso é bobagem, para que essa bobeira? Tu sente medo e tu diz, para com isso, para que sentir medo, que bobagem é isso? Medrosa. Tu sente raiva e tu te sente mal quando sente raiva. Quantas vezes eu ouvi de clientes minhas, nossa, eu sentia vergonha de ter raiva, eu achava que isso era muito feio. Tu sente tristeza e tu acha que isso é drama, que é mimimi, ou as pessoas também te dizem, para com isso, esquece, mimimi. Só a gente sabe a dor que a gente carrega, não é mimimi não. A gente tem uma gastrite, olha que interessante, né? Gastrite nervosa. O nome do problema é gastrite nervosa. E aí o que a pessoa faz? Ela vai lá e toma uma medicação. Em vez de olhar o que está causando esses nervos, né, esse problema, e lidar com essas emoções de verdade, através do corpo, dos sinais que o corpo está trazendo, através de uma boa terapia, não, a pessoa vai lá e toma um remédio. Ansiedade, a pessoa vai lá e toma um remédio. Então, veja bem, não é sobre ser contra remédio. Eu acredito que em muitas situações eles são necessários, mas a gente está ignorando passos anteriores que são importantíssimos. Então, só o corpo pode resolver coisas que a mente não sabe resolver. A mente mente. A mente vai mentir, a mente vai dizer que já resolveu, a mente vai dizer que já passou. Só que a mente mente. E isso vai ficar guardado no corpo até que você dê espaço para resolver. E enquanto você não der espaço para resolver, o corpo vai te mandar sinais. Qual é a linguagem do corpo? Qual é a linguagem do corpo e como é que ele manda esses sinais? Por exemplo, nó na garganta, não consigo falar. Eu quero falar e parece que bloqueia aqui. O que isso quer dizer? Esse bloqueio, essa sensação de nó. Está falando das coisas que tu engoliu, talvez ao longo de quantos anos? Está falando sobre a voz que tu não colocou para fora, que tu não conseguiu expor quando gostaria, as tuas verdades, o que te incomodou. O pescoço, meu pescoço está duro, não estou conseguindo olhar para lá, não estou conseguindo olhar para cá. O pescoço está falando sobre o quê? Qual é a linguagem que tem aí? O pescoço está falando sobre direcionamento. Eu estou com dificuldade para dar direcionamento à minha vida, eu não sei para que lado eu vou. Essa linguagem é a linguagem do corpo. Os nossos ombros estão pesados, os ombros estão carregados, estão contraturados. Os ombros falam o quê? Qual é a linguagem dos ombros? Os ombros falam sobre os pesos que nós carregamos, que não são nossos. Os pesos que nós botamos nos nossos ombros que não são nossos. E aí dói os ombros, dá contratura nas costas. As nossas mãos, as mãos falam sobre o quê? As mãos falam sobre as nossas parcerias. As mãos falam sobre as trocas que a gente faz. As nossas pernas, os nossos pés e pernas falam sobre os caminhos que nós estamos caminhando. Como é que eu estou caminhando na minha vida? Como é que eu estou caminhando rumo àquilo que eu quero me destinar?
Aí a pessoa tá caminhando e de repente dá uma falseada nas pernas, né? Do nada. Vem uma dor nas pernas inesperada, joelhos com problema, joelhos falam da nossa flexibilidade na vida. Joelhos falam de flexibilidade na vida, mas também falam sobre se dobrar, sobre baixar a cabeça para algumas coisas. Respeitar no sentido de respeitar, né? De baixar a cabeça no sentido de respeitar, não preciso concordar, mas eu preciso respeitar. Então o corpo fala o tempo inteiro. Problemas no estômago falam sobre emoções que eu preciso digerir. Frio no estômago fala sobre medo. Queimação no estômago fala sobre raiva. Preciso digerir alguma raiva em relação a alguma coisa. Então, olha quanta informação o corpo te traz. E a gente precisa ler essas informações. O corpo está te dando mensagens sobre isso o tempo todo. O tempo todo. E aí, acontece muito dentro dos meus atendimentos, acontecem muitos casos, e é muito lindo quando isso acontece, porque a ficha que cai, depois que a gente vê, a gente não consegue desver. Então, muitas vezes eu coloco a minha cliente dentro de um processo de soltura de raiva. Eu percebo que tem raiva ali, mas ela não percebe. E aí eu coloco ela dentro de um processo físico, né, de movimento de soltura de raiva. E aí ela se percebe quanta coisa ela tinha guardado de raiva, vem memórias, vem imagens, vem situações e depois vem uma leveza do caramba, depois que soltou essa raiva, é tão maravilhoso. Eu tenho clientes que já aconteceu, clientes que já tinham uma decisão absolutamente tomada, muito tranquila em relação à decisão e ao passo que ia dar na sua vida. E aí a gente provoca o corpo e eu então disse para essa pessoa, vamos perguntar para o teu corpo o que ele tem para dizer. Vamos ver com o teu corpo o que ele tem para dizer. E quando ela começou a perguntar para o corpo, imediatamente apareceu uma dor nas costas. E bota a dor nisso. Ela disse que a dor era muito forte nas costas. E o caminhar dela e a dor nas costas, um caminhar que estava um pouco vacilante com a dor nas costas. E aí ela percebeu que algumas costas têm relação com o nosso passado. Ela precisava olhar para algumas questões ainda do passado dela. Ela precisava, de certa forma, honrar algumas coisas do passado dela para poder dar este passo realmente calibrado, né? O corpo dizendo, tá ok, agora tu pode ir. O corpo diz. O corpo dá a resposta se a gente pode ir ou não pode ir, se a gente está pronto para ir ou não está pronto para ir. E ela percebeu também alguns ajustes que ela precisava fazer mentalmente antes de se deixar acontecer essa decisão. Tive clientes também que, através de movimentos também que foram propostos durante o processo terapêutico, movimentos com os braços, de dar e receber, essa pessoa conseguiu identificar memórias de infância. Tive pessoas que identificaram a origem emocional de uma enxaqueca crônica que começou a partir de uma determinada fase de vida e seguia até hoje essa enxaqueca crônica. E essa cliente, ela descobriu a origem da enxaqueca dentro de uma sessão, onde a gente traz o corpo dentro do processo. E aí ela me disse, Dioneia, meu corpo é uma caixa preta. Eu jamais ia acessar essa informação se não fosse desse jeito. Então, o nosso corpo sempre tem as respostas, o corpo sempre sabe. A mente pode dizer que não, tá tudo resolvido, mas o corpo vai guardar a informação. A mente mente, a mente sempre mente. Só que o corpo nunca vai mentir, jamais vai mentir para nós. Ele vai guardar a informação ali com muito carinho, até que a gente pare e olhe para essa informação. Então, essas histórias são muito comuns dentro do nosso trabalho e isso é muito maravilhoso, porque isso traz uma capacidade de liberação realmente das nossas dores, um acesso realmente às nossas verdades, à nossa história. O corpo sempre vai mostrar o que está mal resolvido e vai sempre liberar o que está preso, desde que a gente tenha as ferramentas certas para isso, que é isso que existe dentro da minha metodologia, as ferramentas certas para que o corpo traga as respostas para fora, porque a mente vai mentir. Então, não adianta, como eu disse, não adianta só falar sobre as nossas questões, desabafar é bom, é muito melhor do que não fazer isso. Todo o processo terapêutico ele é muito positivo, mas a gente pode ir além.
a gente pode ter uma transformação mais profunda, mais visceral de verdade. E a minha transformação foi também muito profunda e muito visceral quando eu me entreguei para esse processo, para essa metodologia do Sistema MAR. Eu já era terapeuta, eu já levava resultados para as minhas clientes, eu me sentia muito bem dentro do meu autoconhecimento naquele momento, mas quando eu vi esse trabalho, eu entendi que era para mim. E apesar de a minha mente racional brigar muito em alguns momentos, a minha mente racional, a tua mente racional e lógica vai questionar muitas coisas. Eu costumo brincar que a mente racional, a nossa mente racional, que está relacionada ao córtex pré-frontal aqui, o neocórtex, foi a última que chegou e quer sentar na frente, né? Então a gente tem aí todo um corpo, o sistema os sistemas de defesa do corpo, simpático, parasimpático, a gente tem todo o nosso sistema límbico, emocional, das emoções, né? Nós temos todo um corpo que lê o que está acontecendo no ambiente antes da nossa mente saber. O corpo sabe antes da nossa mente saber. Às vezes a gente intui o perigo que está no ambiente, numa rua, num local onde a gente está. A gente consegue antecipar pela sensação isso e fazer, e ter uma postura de defesa ou alguma situação nesse sentido, e depois é que a gente enxerga o perigo, depois é que a mente vê por que a gente sentiu aquilo. Então o corpo antecipa as coisas que a mente ainda não viu. O corpo sabe antes da mente saber. Então a nossa mente chegou depois, né? É a última que se desenvolveu no ser humano. E ela quer sentar na frente muitas vezes, né? Que é ocupar o banco da frente. Então a nossa mente racional muitas vezes atrapalha, e no meu processo, na minha transformação pessoal também foi assim. Eu me permitia o processo, mas a minha mente sapateou muitas vezes. A minha mente racional ficava brava, eu questionava para que tudo isso, né? Eu questionava comigo aqui, né? Não diretamente com o Mar Instituto, mas na minha cabeça, né? Era uma briga interna, assim, para que tudo isso, que bobagem, né? Precisa tudo isso, coisa esquisita. Mas chegou um momento que o meu corpo cedeu, né? De tanto a minha mente brigar e eu continuar no processo, meu corpo cedeu. E hoje graças a esse movimento, eu descobri uma força que eu não conhecia dentro de mim. Eu sou uma mulher muito mais inteira, muito mais feliz, muito mais segura de mim mesma. Eu me sinto muito mais potente, com muito mais verdade, e hoje eu sei onde eu tenho recursos para buscar aqui dentro de mim. Quando eu preciso de ajuda, meu primeiro recurso sou eu mesma, dentro do meu corpo, dentro do que ele pode me trazer de respostas. Então, para quem que é esse caminho? Para quem é esse caminho, esse acompanhamento, esse tipo de processo terapêutico que os meus clientes, as minhas clientes hoje têm comigo? Talvez para pessoas que até sentem que tá tudo bem, mas parece que ainda falta algo, sabe? A gente muitas vezes tem uma sensação de que tá tudo bem, mas ao mesmo tempo não tá tudo bem, tá faltando alguma coisa. A gente sabe que tem partes nossas que precisam desabrochar, precisam florescer, precisam sair do armário. A gente precisa se conhecer melhor, porque a gente acha que se conhece e não se conhece. Esse caminho talvez seja para pessoas que já são trabalhadas em autoconhecimento também, acham que está tudo bem, são bem trabalhadas nisso, mas mesmo assim sabe que falta alguma coisa, parece que tem um vazio ali. Então, esse caminho terapêutico, essa reconexão com a sabedoria que o nosso corpo tem, através dos 6 níveis de consciência, trazendo o corpo como um recurso, é para pessoas que realmente querem ir além do seu processo de autoconhecimento, resgatando uma sabedoria primordial que nós temos, que está no nosso corpo. Como assim, Joneia? Nas nossas sensações, no nosso sentir, na nossa emoção, no nosso instinto. E como que eu acesso isso? Vou começando a olhar para isso através do movimento expressivo, através de uma reconexão com o corpo. E eu não falo aqui de movimento, não é sobre academia, não é sobre correr, nadar, pular, né? É sobre movimento
Movimento expressivo é sobre sentir a tua intuição, é sobre dar espaço para ouvir o que teu corpo fala, quando tem um nó na garganta, quando tem um embrulhamento no estômago. E buscar pessoas que realmente saibam como te conduzir nesse processo. E não é uma terapia convencional. Por isso eu estou aqui, para te dizer que eu não sou uma terapeuta convencional. Meu trabalho é diferente. Então, se a gente pudesse dizer que o autoconhecimento é um oceano, o nosso corpo é a bússola que vai nos levar. É exatamente isso. Então, se tu sente que tem alguma parte tua que algo fez sentido, ou muitas coisas fizeram sentido do que eu falei aqui, tem algo te pedindo para um passo diferente, talvez. Então, se permita. Se eu posso te deixar uma mensagem ou um conselho, se permita fazer um mergulho no teu corpo. Se permita um processo terapêutico diferente. Se permita experimentar o que teu corpo tem para te dizer. E eu te garanto que ele está aí para te ajudar. Teu corpo é o teu melhor terapeuta, sempre, absolutamente sempre vai ser. E todas as mudanças que nós queremos na nossa vida, elas vão ser verdadeiras, elas vão ser reais, elas serão duradouras se a gente calibrar antes no corpo. Nós precisamos calibrar antes no nosso corpo para que isso seja real e verdadeiro. Então, quando o corpo entra no jogo, quando a gente consegue acessar essas informações que o corpo traz, a sabedoria do corpo, através do silêncio, através do movimento, através da palavra, através de uma escrita terapêutica, através de um desenho terapêutico, através da dança, sem saber dançar, de olho fechado, só para sentir o que o corpo pede. Quando a gente se permite dar espaço para isso, a transformação é para valer. Então, esse é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje aqui. Quem pôde me acompanhar, muito obrigada pela tua presença aqui. Quem assistir depois também, muito obrigada por ter assistido até o final. E se quiser saber mais do meu trabalho, se quiser me trazer alguma questão tua para a gente conversar sobre isso, para eu ver como te ajudar, vai ser um prazer, vai ser uma alegria te receber. E a gente fecha aqui então, tá bom? Beijo no coração de vocês. A live é para ficar gravada aqui no Instagram e no YouTube também, tá? Eu vou ver se eu vou conseguir fazer isso certinho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Compartilhar? Não. Acho que não é isso. Muito bem, então. Tô fechando aqui. Tô tentando me entender aqui com isso aqui. Mas eu acho que eu vou conseguir salvar depois. Feito, então. Gente, um beijo no coração de vocês e a gente se vê.